Olá, família de Deus, tudo bem com vocês? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Obrigado por termos a certeza que o Senhor é um Deus poderoso e maravilhoso. E pedimos neste momento, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito para iluminar aquilo que será dito neste momento. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, em Isaías 6,8 a gente lê que, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Numa sexta-feira muito corrida, porque normalmente as sextas-feiras são muito corridas para mim, o diretor de jovens lá da igreja me ligou e falou: é o seguinte, tem uma palestra motivacional para os jovens, para que eles possam ser motivados a trabalhar. E quem faria essa palestra hoje à noite furou, não vai mais. E eu preciso que você me ajude. Eu falei: rapaz, eu gosto de tempo para me preparar. Eu sempre aprendi que você precisa estudar um pouquinho os temas, normalmente bastante tempo de estudo, mas está muito em cima. Ele falou: rapaz, eu só tenho você. E aí o que acontece? Eu peguei, orei a Deus, e só tinha 20 minutos. Porque era o tempo que eu tinha naquele momento. Enquanto eu almoçava e dava umas garfadas, eu anotava algumas coisas. E aí saiu essas orientações, eu senti exatamente Deus guiando a minha mão ali, escrevendo e fazendo as anotações e os apontamentos. E naquele dia eu vi muitos jovens chegando para mim falando: olha, eu estou motivado a trabalhar a partir de agora eu vou trabalhar. E isso me encantou, porque eu vi ali a mão de Deus muito clara, colocada ali naquele momento. E as coisas que eu imaginei que Deus colocou em minha mente naquele momento começaram assim: políticos populares com alto índice nas pesquisas de satisfação, eles dizem que eles são tão bons e tão fortes perante a opinião pública que, se possível, eles elegem postes. E nós vimos isso acontecendo na política brasileira recentemente. Paulo Maluf elegendo Celso Pitta, o mais célebre deles, Lula, elegendo Dilma, que eram pessoas não tão conhecidas, sem nenhum apelo popular, mas que estes políticos, sendo seus padrinhos, colocaram essas pessoas em lugares de destaque. Interessante isso, porque se homens conseguem fazer pessoas saírem de nenhuma notoriedade para uma grande notoriedade a ponto de se tornar presidente da República, o que dirá Deus em nós? O que Deus pode fazer por nós se nós nos colocarmos à sua disposição? E aí me veio à mente 4 personagens bíblicos e 4 características de cada um deles em relação ao chamado de Deus na vida deles. O primeiro deles foi Gideão. Lembra o que Gideão fez quando Deus o convidou? Gideão falou o seguinte: a minha tribo é a mais fraca, a minha família é a mais fraca, eu não sei o que o Senhor está vendo em mim. Engraçado que Deus não questionou o que ele disse. Deus só falou para ele o seguinte: amigo, você é forte e eu serei contigo. Sabe, é uma coisa bem interessante essa de Gideão, porque Gideão ele representa aqueles que têm complexo de inferioridade, que acham que a vida é muito desfavorável a eles a ponto deles poderem fazer coisas grandiosas para Deus. E Deus fala o seguinte: você é forte sim, e eu serei contigo. E Deus hoje ele diz isso para aqueles que de repente têm esse complexo de inferioridade dentro de si. O segundo deles é Moisés. Lembra quando Deus chamou Moisés? O que Moisés falou? Eu sou pesado de língua, eu não tenho dom, eu não tenho esse talento, eu não vou conseguir. Me deixa aqui na minha zona de conforto, onde eu estou, o que eu estou fazendo, porque isso é que realmente me motiva. E aí a gente percebe claramente Deus falando com ele, e a Bíblia até fala que Deus se irou com esses argumentos dele. E Deus falou: olha, o seguinte, não tem teu irmão Arão, então ele vai falar por você. Eu vou ser Deus para você, Moisés, e Arão vai falar por você. Só que Moisés, ele acaba representando aqueles medrosos e aqueles tímidos,
sabe, lá em Apocalipse 28, quando fala que os medrosos ou tímidos não herdarão o reino dos céus, é exatamente esse povo, que quando é chamado para pregar, que quando é chamado para fazer uma coisa, não coloca o estandarte de Deus à frente e não vai, se acovarda na pregação do Evangelho. E Deus fala, olha, essas pessoas não vão estar no céu comigo, mas aquelas que aceitarem o chamado como Moisés aceitou, essas sim estarão. E Moisés já está lá. A terceira, e essa personagem eu gosto muito, e a Sandra também gosta muito, é a rainha Esther. Lembra quando Mardoqueu chegou para ela e falou, olha Esther, você está hesitante, você está hesitante, mas olha, eu quero te dizer uma coisa que ela é muito importante. O povo de Deus será libertado. O povo de Deus será libertado, com ou sem sua ajuda. Se você não cumprir o seu papel, outro virá e cumprirá no seu lugar. E às vezes, muitas vezes a gente pensa que nós somos insubstituíveis e que aquilo que nós estamos fazendo, só nós somos capazes de fazer. E Mardoqueu disse aquele dia, olha, se você não aceitar que você está no lugar certo para fazer, uma coisa é certa, Deus vai procurar outro e vai colocar outro no seu lugar. E Esther representa aqueles que hesitam e de repente não querem fazer, mas quando são convencidos, deixam de lado essa primeira hesitação e seguem e vão à frente no trabalho de Deus e levam a obra de Deus avante. O exemplo triste disso e que nos deixa muito, como é que se diz, perplexos, é o exemplo de Hazen Fox, porque ele foi chamado Hazen Fox, ele foi chamado para ser o mensageiro da Igreja de Deus nos últimos dias, e ele hesitou, e ele disse que não deveria, e Deus falava com ele, é você. E chegou um ponto que Deus falou com ele, olha, se você não topar, eu vou arranjar alguém que tenha menos capacidade que você para cumprir a missão que eu tenho para esses últimos dias. E diz que ele hesitou tanto, que chegou um momento em que ele falou, hoje vou falar, e aí ele já não lembrava mais as revelações que Deus tinha dado. E os relatos dele são relatos muito tristes, porque ele fala que ele se sentiu esvaziado do Espírito Santo. Ele se sentiu sem poder. Você consegue imaginar alguém que um dia recebeu o Espírito Santo e depois se sente esvaziado dele e incapaz de pregar? Então, amigos, se o Espírito Santo nos convida e nos preenche para fazer um trabalho, a gente não pode negar e não pode hesitar de forma alguma. O quarto deles, e o último, é o jovem rico. O jovem rico, ele tem uma característica interessante. Ele não era tímido, ele não era medroso e não era hesitante. Tanto é que ele foi até Jesus para conversar cheio de si. Não faltava aquele autoestima, mas sabe o que faltava a ele? Compromisso. Por quê? Porque os seus negócios, a sua carreira, estavam aonde? Eram as coisas que mais o motivavam naquele momento. E quando Jesus conversou com ele e tentou dizer para ele que ele precisava deixar aquelas coisas para segui-lo, o que ele fez? Não, a minha carreira é mais importante, os meus negócios são mais importantes, o meu doutorado é mais importante, e nesse momento eu não tenho condição de atender ao seu chamado plenamente. Você vê que tristeza? Que coisa complexa essa que aconteceu? E quando a gente percebe o chamado de Ellen White e percebe todas as suas fragilidades, todas as incapacidades que humanamente ela poderia ter e as coisas grandiosas que ela fez através do Espírito Santo, o que nós devemos entender hoje? Que quando Deus nos chama, nós devemos dizer, eis-me aqui. Então, para tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, nós devemos atender o seu chamado sem hesitar, porque se Ele chama, Ele nos capacita e Ele nos dá a vitória. E tudo vem dEle, não de nós, porque como humanos nós não temos capacidade nenhuma. Então essa é a mensagem de hoje, e que nós possamos sempre, ao sermos chamados para qualquer coisa, sejam elas pequenas ou grandes,
termos a certeza que se Deus é que nos convida, Ele vai nos capacitar a fazer e será feito de forma maravilhosa para a honra e glória dEle. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar a todos. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas mensagens de hoje e que nós possamos cumprir o papel desses últimos dias, que é a pregação do Teu Evangelho. Nos abençoe hoje e sempre e nos dê um sábado feliz daqui a pouco. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você.